Olá, método burro de concepção e correção estrutural. A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é: por qual motivo eu vou querer aprender um método burro ao invés de um método inteligente de concepção estrutural? E a segunda pergunta que você deve estar se fazendo é: por qual motivo, em um vídeo de concepção estrutural de obras civis, a gente tem uma foto da Segunda Guerra Mundial? E existe uma resposta para as duas perguntas. Em relação à primeira pergunta, o método burro não é o contrário do método inteligente. Ele só é um método similar ao animal burro, ok? Por quê? Porque o método burro é usar o óbvio, usar basicamente a mesma maneira que o animal burro faz, a força bruta, ok? Você tem um peso de 100 kg e carrega com um burro, você joga em cima das costas dele e ele vai, ok? Então é o método força bruta, ou método bruto, ou método soca até não poder mais, de concepção estrutural, ok? E esse método bruto, na verdade, tem uma frase interessante que é assim: se a força bruta não está resolvendo, significa que você não está usando força bruta o suficiente, ok? Claro, é uma piada, mas a ideia se mantém. E a segunda resposta é que, durante as grandes guerras, foi utilizado uma solução equivalente para um problema que eles tinham. Como assim? Bom, durante a Primeira Guerra existiam trincheiras, ok? E você tinha um soldado de uma trincheira, você quer invadir a trincheira do inimigo. Só que quando o soldado saía correndo, ele levava um tiro e você perdia o soldado. Não era muito legal isso. Então, o que os engenheiros da Primeira Guerra pensaram foi o seguinte: bom, quem sabe ao invés de mandar o cara correndo para lá levando tiro, quem sabe se eu pegasse um veículo pesado, enchesse de chapa para tudo que é lado desse veículo, colocasse soldados lá dentro e aí ele avançasse. Foi a solução que eles pensaram. O que aconteceu foi que, quando eles colocavam os soldados lá dentro, colocavam umas chapas grossas o suficiente, eles inventaram o blindado, e aí quando os soldados inimigos tentavam atirar nesse blindado, não entrava, as balas não conseguiam penetrar nos 8mm, na chapa, né? Porque o projétil de 8mm, que eles tinham, um pouquinho menos que 8mm, não conseguia penetrar nas chapas. Ok? E eles pensaram, bom, o quê? Bom, os que estavam defendendo agora, os soldados que estavam defendendo, né? Pensaram assim: bom, a nossa arma aqui, nosso fuzil que pesa 5 kg e tem um projétil de 8mm, não está penetrando. Quem sabe se a gente usasse força bruta, ok? Como assim força bruta? Bom, quem sabe se tivesse um projétil de 8mm, eu colocasse um projétil de 20mm, que nem esse aqui, ó, que tem mais de quilo, quase 1 kg por projétil, e colocasse dentro de uma arma de 50 kg. Aí resolve, ok? Então essa que é a questão. Eles estavam com um problema, eles primeiro fizeram o quê? Vamos socar uma coisa tão bruta que vai resolver. Entendido? Então esse que é a ideia do método burro de concepção estrutural, tá? Agora a pergunta é: quando que eu vou usar o método burro de concepção estrutural? O método burro de concepção estrutural, ele é usado para resolver problemas, ok? Ele é usado para otimizar estruturas? Não. Ele é usado para fazer a estrutura mais econômica possível? Não. Ele é um método burro para solucionar um problema que está acontecendo e você não está encontrando uma maneira, de outra maneira mais econômica de solucionar, ok? Pergunta é, isso na verdade, a coisa que acontece muitas vezes, inclusive já postei texto sobre esse método várias vezes em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook e tudo mais, mas a questão é: você tem um problema na estrutura, tá? Geralmente ele acontece por uma concepção fora do padrão. A maioria das vezes é um engenheiro que está acostumado a voos de 3 a 4 metros, ou um engenheiro sem experiência, que está acostumado a trabalhar para quem faz geralmente voos de 3 a 4 metros. Ou, uma coisa equivalente, pega um vão muito grande e não consegue solucionar com as soluções que ele está acostumado, que é de 3 a 4 metros. Da mesma maneira que um soldado que estava acostumado a atirar contra outro soldado com um fuzil de um projétil de 8mm, conseguia solucionar o problema. Só que quando começou a aparecer blindados, ele tentou solucionar com os 8mm e não funcionou. Ok? E aí, ele acha que não tem como. Ah, mas é impossível um projétil penetrar um blindado. Não se for bruto o suficiente, ok? Então essa que é a questão. Inclusive, é uma coisa que já vi muitos falando assim, ó: ah não, o vão máximo do concreto armado é 6 metros ou 8 metros. Se passar de
7 metros de vão tem que ser protendido. Se passar de 10 metros de vão tem que ser metálico. Tá? Tem que fazer uma treliça, tem que fazer uma viga metálica. Tá? Isso já vi vários falando. Okay? E isso não é verdade. Okay? Qualquer método que você utilizar, se você utilizar bruto o suficiente, vai solucionar desse método. Ok? E aí entra a questão. Quando que você vai utilizar realmente esse método? Você vai utilizar esse método para solucionar problemas. Você não vai utilizar para otimização. E a questão é, você está com a estrutura falhando. Aí você não está conseguindo achar outro método. Aí você vai para o método burro de concepção estrutural. Que ele é um método que a vantagem dele, apesar de ser burro, é que ele sempre funciona. Ok? Então, você está, digamos que você está dimensionando uma obra. E você tem uma viga que está com uma taxa de aço gigante, ou você tem uma viga que está com uma deformação muito grande, ou algo do tipo, e você não sabe como solucionar ela. Ok? De uma taxa de aço no limite, por exemplo. O que você faz? Você faz essa viga com o dobro da altura. Mas, Gilberto, o dobro da altura, quem sabe se eu fizer 5% a mais na altura, 10% a mais na altura, aumentar 5 centímetros. Não, a gente vai para otimização estrutural aí, ok? A questão inicial do método bruto, ele é um método para solucionar problemas, ele não é um método para economizar. Ah, mas eu quero economizar em estrutura. Com certeza, você quer economizar em estrutura, mas a gente não está falando de querer, a gente está falando de precisa, entendido? Vamos fazer uma analogia, uma outra analogia agora. Imagina que uma pessoa foi atropelada, por exemplo, e ela está morrendo na mesa cirúrgica. O objetivo do cirurgião é salvar a vida dela ou fazer o mínimo de cortes possíveis, o mínimo de pontos depois quando vai costurar, para ter o menor tempo de recuperação possível, o menor número de cicatrizes. Isso aqui é secundário, ok? O quanto de tempo a pessoa vai ficar em recuperação é secundário. Se tiver algum método que aumenta a chance da pessoa sobreviver, ou que garante a chance da pessoa sobreviver, é isso que ele vai usar, tá? Ah, esse método não tem certeza absoluta, mas vai deixar uma cicatriz a menos. Pouco importa a cicatriz, o que importa é solucionar o problema. Ah, mas a cicatriz vai ficar feia. Azar, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é, eu tenho que solucionar o problema, eu tenho que garantir que isso aqui está de pé, eu tenho que garantir que a pessoa vai viver. Depois que eu tenho, agora eu garanti, agora eu tenho certeza que a pessoa está estabilizada, agora, beleza, ou a obra está estável, a obra não vai mais cair, ou a pessoa não vai mais morrer, agora a gente pensa no estético, agora a gente pensa na economia, agora eu penso em economizar uns quilos de aço, ok? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é solucionar o problema, beleza? Então, solucionei, agora a estrutura não está mais com erro, beleza? Agora eu posso pensar, bom, quem sabe ao invés de fazer essa viga, estava com 50 medida por 1 metro, quem sabe eu podia fazer com 90, ou com 85, ou com 90, mas com taxa de aço maior, ou aumentar um pouquinho a largura e reduzir um pouco a altura. Aí é uma questão de otimização estrutural que só pode ser feita adequadamente quando a obra não está caindo, ok? Essa que é a questão principal. Bom, sabendo isso aqui então, vou falar um pouco do que eu já fiz, tá? Eu já fiz durante o estágio um vão de 11 metros em uma viga de concreto armado pré-moldada biapoiada, ok? O vão normal no pré-moldado ainda assim é 5, 6 metros, não é muito mais que isso, e as vigas já são robustas com 5, 6 metros. Como que eu fiz com 11 metros? Eu fiz ela muito mais bruta. Ok? Essa que é a questão principal. Tá, mas a viga muito mais bruta não ficou pesada? Ela não ficou com uma taxa de aço elevada? Ela não teve que contratar um guindaste para levantar aquela peça? Sim, teve. Sim, realmente teve. Tá? Mas a questão é, ela ficou de pé. Beleza? Ela solucionou o problema. Ela resistiu às cargas com os coeficientes de segurança aplicado e não teve problemas nem em estado limite de serviço, nem em estado limite útil, beleza? Aí depois que eu fiz a viga alta, robusta e tudo mais, aí eu pensei, bom, quem sabe eu posso dar uma otimizada um pouquinho. Mas ainda assim, primeiro eu achei a solução, quando estava um problema, eu não tinha solução, primeiro eu encontrei a solução, depois eu pensei em otimização, ok? Esse que é o método bruto. Você está com problema, você não vai pensar na otimização antes de pensar na solução, a não ser que você já saiba da solução, ok? Encontrou a solução, depois você pensa na otimização, ok? Um engenheiro com experiência, geralmente ele consegue fazer os dois juntos, ok? Mas se você está com um problema na estrutura, significa que você não consegue fazer nem o primeiro. Então a primeira coisa que você vai fazer é, primeiro faz a solução, depois pensa na otimização. Não tenta pensar nos dois ao mesmo tempo. Ah, mas eu tentar a solução, ela não vai dar uma otimização. Azar, tá? Seu filho foi atropelado e morreu. Seu filho foi atropelado e está com uma cicatriz que vai ficar o resto da vida na barriga, tá? O pai que ouviu que o filho está com cicatriz na barriga, tá, azar, mas
e o pai que morreu. Não tem solução, tá? Eu vou pagar 10 milhões para uma cirurgia que vai salvar a vida dele. Agora, para cicatriz, azar. Teve azar. Vai ter uma história para contar, tá? Essa que é a questão. E esse método pode ser utilizado para outras questões também. Ok? Inclusive, eu já usei para outras questões. Tá? Quando que eu usei outro motivo? Outro exemplo que eu usei. Tá, uma questão que eu usei também foi, já usei esse método para um voo de 35 metros livre, ok? Para uma ponte de 35 metros, sem problemas. Eu vi com 2 metros de altura, azar, mas solucionou. Agora, outro método que eu usei fora da engenharia de estruturas foi o quê? Mais ou menos fora, né? Mas eu precisava de um concreto de FCK elevado, precisava de um FCK maior do que 35 MPa, ok? Para dosagem dentro da obra. Como que o Gilberto conseguiu ficar 35 MPa dosado na obra? Bom, a questão que eu fiz foi o seguinte. Eu usei o método bruto. Ok? Então, como esse método bruto, basicamente, ao invés de usar 300 kg de cimento por metro cúbico, eu usei 500 kg de cimento por metro cúbico. Mas por que tanto? Por que não tentou com 310? Porque a questão era, eu estava com traço concreto que não estava atingindo a resistência adequada. Então, eu quase dobrei o volume de cimento. Ah, mas vai gastar mais. Com certeza vai gastar mais, ok? Porque entra a questão. A primeira questão é a solução, depois a economia, ok? E daí com 500 quilos, foi quase 600 quilos de cimento por metro cúbico, resolveu, beleza? Aí a estrutura resolveu. Aí cheguei num FCK até bem maior que 35 MPa. Mas a questão é, primeiro eu encontrei a solução. Depois que encontrei a solução, aí eu posso ter aplicado. Poderia ter aplicado, não cheguei a aplicar. Se eu precisasse continuar fazendo, aí eu poderia pensar, quem sabe, ao invés de 550, usar 450 ou 500 ou algum volume intermediário da estrutura, ok? Aí, quem sabe, tentar uma coisa mais econômica depois que encontrei a solução, ok? Mas de primeiro a gente vai pensar o quê? Se a gente está com o problema, se não está conseguindo encontrar a solução, a primeira coisa que a gente vai fazer é acha um método bruto e esse método bruto vai funcionar. Ok? Claro, ainda analisando, né? Já fiz vários vídeos também sobre armadilha de rigidez. Você tem que aumentar a peça adequada. Ah, vou aumentar tudo. Não, aumentar tudo é burrice, tá? Ah, mas eu vou fazer... Não, primeiro você pode até pensar na sua concepção e tudo mais, tá? Analisar o que aumenta, como que a estrutura está funcionando, tá? Qual peça é essencial para a estrutura e essas peças essenciais é que você vai aumentar. Não sair aumentando tudo na cega, ok? Porque daí seria um método imbecil, não um método em si burro, tá? Mas essa que é a questão principal. Entendido? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.